André Galina tem 27 anos, é casado com Esther Lara e pai da Maria Eduarda e do Bernardo. Ele é bacharel em teologia, pastor da Igreja Dínamos de Santo André, pastor da Rede Move e supervisor dos jovens da Vinha Dínamos, com 1.600 jovens. Ele virá trazendo a história de como viver debaixo do favor de Deus e ver uma geração ser impactada pelo amor e poder de Deus. Ele também nos ensinará a sermos relevantes e atuais, levando o Evangelho para todos, expandindo o reino para todas as esferas. Fiquem agora com o pastor André Galina. A paz do Senhor, galera! Boa noite a todos, que seja uma noite poderosa para todos nós. Quero agradecer o convite. Essa galera é uma família para mim, pastor Sérgio, João, toda a galera. Eu creio que tudo que Deus começa, Deus termine. Deus começou uma obra poderosa aqui em Belém do Pará com o QG do JC e vai completar essa obra, amém? Como o vídeo disse aí, e vocês já me conhecem, eu tenho o privilégio de ser pastor ali na Dínamos, de ser responsável ali dos jovens daquele lugar de Santo André e regiões que nossas igrejas estão espalhadas. O privilégio de ter 2 filhos maravilhosos, uma esposa, e tenho certeza que essa noite vai ser uma bênção na sua vida, amém? Para mim vai ser uma honra também anteceder o pastor Ricardo Landim, que foi, não sei se você já contou aqui, mas ele foi o meu pastor durante muitos anos. Ele me conhece desde os 16 anos, tenho 28 anos hoje, fazem 12 anos, mestrão. 12 anos e 2 meses, porque foi dia 1 de abril de 2006, o dia da mentira, eu conheci a verdade me libertou. Diga aleluia. Já fazem então 12 anos e 2 meses, e o pastor Ricardo marcou muito a minha vida, e para mim, além de estar aqui, ser um privilégio, a sensação de estar na mesma conferência que ele, pregando junto com ele, mostra, me alegra muito e mostra que nós estamos no caminho certo, amém? E outra coisa me mostra que vocês estão no caminho certo. Por que isso? Outra coisa me mostra que vocês estão no caminho certo. Eu estive aqui 1 ano ou 2 anos atrás, já fazem 2 anos, realmente o tempo passa rápido demais. E como é bom saber que eu volto para o mesmo lugar, mas não são as mesmas pessoas mais. Quem já estava aqui é uma outra pessoa, porque está sendo transformado, com esses rostinhos aí tudo. Mas também tem gente nova, porque essa é uma obra viva, é uma obra que começou, mas está continuando, e certamente vai mudar a história de muitas famílias e muitos locais. É bom saber que vocês têm crescido, é bom saber, pastor, que vocês têm avançado, e é bom saber ainda que isso é só o começo. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, porque uma obra viva é aquela que você vai e quando você volta, o ambiente espiritual é mais profundo, os frutos são maiores, porque é um sinal que Jesus está aqui. Jesus não deixa nada estagnado. Onde Deus coloca a mão, onde Deus está, existe um decreto de crescimento. Onde Deus pisa, há um decreto de multiplicação, de avanço, de poder, de autoridade. E Deus está nesse lugar, então se prepare, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no coração humano o que Deus tem preparado, porque QG do JC, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com você poderosa da parte de Deus, mas antes, feche os seus olhos onde você está, vamos orar mais uma vez e render os nossos corações ao Pai. Espírito Santo de Deus, eu te rendo graças, Pai. Obrigado porque nessa noite nós temos o privilégio, a alegria, a honra de ouvir a sua voz, de receber a sua palavra que é viva, que é eficaz. Eu já posso perceber um ambiente espiritual desse lugar, jovens, homens, mulheres, abertos para a semente eterna da palavra ser plantada e produzir frutos. Eu profetizo, Pai, que esses minutos expostos à sua palavra serão poderosos. Toda vez que o Senhor está num lugar, toda vez que o Senhor libera uma palavra sobre um lugar, nós não somos mais os mesmos. Por isso a nossa expectativa é ter uma visão da sua glória, é ter uma experiência com o Senhor. Eu te peço, Pai, que enquanto eu prego a sua palavra, que o Senhor se revele como o Senhor quiser. E uma coisa eu tenho certeza, ninguém que está aqui, não há ninguém que esteja aqui, que não é alvo do seu amor nessa noite.
do mais maduro ao novo convertido, do que pecou essa semana, do aquele que estava de jejum essa semana. Todos nós que estamos aqui, somos alvo do seu amor, estamos dentro do plano profético para essa noite. O que eu amo, Pai, no seu evangelho, é que o Senhor não exclui ninguém, todos nós estamos dentro do que o Senhor planejou para essa noite. E embora há uma porção corporativa, embora há algo que o Senhor está fazendo no QG como um todo, existe uma porção pessoal, existe uma porção especial, porque o Senhor nos enxerga como pessoas, o Senhor nos enxerga individualmente, e eu sei, Pai, o desafio que é transmitir o seu coração, é aquilo que o Senhor quer falar, de forma tão eterna e espiritual, e eu vou me utilizar de palavras tão limitadas e naturais, mas usa as minhas palavras naturais, para imprimir, impactar, revelar as suas profundas verdades, eternas e espirituais, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha para quem está ao seu lado, diga assim: nessa noite, o seu pai, o paizinho, que te ama muito, reservou uma grande experiência para você. Quem crê, diga amém. Eu quero falar sobre altitude. Diga altitude. Quero conversar com você nessa noite sobre algo que Deus tem falado ao meu coração já há algumas semanas, e está relacionado àquilo que o vídeo disse, né? Como viver debaixo da graça, do favor de Deus e transmitir para essa geração a mensagem. Mas o que Deus tem falado ao meu coração é que o tanto que você vai ser usado por Ele e o tanto que você vai desfrutar da graça dEle está ligado a coisas que Ele já fez na sua vida, não que ainda vai fazer. Está ligado a coisas que Ele já realizou. Você sabe, tem gente lutando para abrir portas que já estão abertas há mais de 2000 anos atrás. Tem gente tentando empurrar algumas coisas, abrir algumas portas para você mesmo, com um pé de cabra, mas o que Deus tem são chaves. Quando você tem uma chave, você não precisa forçar, a chave é perfeita para abrir qualquer porta, e nesses dias, Deus está colocando você em promessas que Ele já te disse, e que Ele já preparou. Mas, por que altitude? Diga altitude. Altitude, se você for ver no dicionário, é a distância vertical entre o nível zero, o nível do mar, ao ponto mais alto de algo que está sendo medido. Por exemplo, se você for ver o Monte Everest, as montanhas, os picos, ou então aqueles prédios gigantes de Dubai, que agora não tem mais as torres gêmeas, né? Agora não, faz um bom tempo já, né? Mas o que é altitude? Altitude não é simplesmente algo alto, altitude não é simplesmente algo que é grande, altitude é o ponto máximo, altitude é a ponta do iceberg, mas lá em cima, o cume, não é nem a ponta, é o ponto mais alto. O que Deus tem falado ao meu coração, e eu quero compartilhar com você, é que Ele te fez para chegar no nível máximo do que Ele preparou. Em cada área da sua vida, em cada quadrante da sua existência, existe uma altitude. Só que, nesses dias Deus tem falado comigo que no mundo espiritual, a altitude não é medida pelo nível do mar, não é a distância do nível do mar com o ponto mais alto. Cumprir o seu chamado, estar vivendo o que Deus tem para você, é a distância entre atitudes espirituais e o ponto máximo do seu chamado. Eu quero falar sobre atitudes espirituais que vão te levar a altitudes espirituais. A altitude, e é um bom trocadilho, a altitude da sua vida sentimental, financeira, ministerial, do quanto você compreende de Deus, do que você nasceu para ser, está relacionado a algumas atitudes espirituais. E antes de eu entrar aqui propriamente dito na palavra, eu quero te falar, quando eu falo atitudes espirituais, eu quero explicar para você a maneira que eu vou abordar isso. Eu me refiro a posicionamentos espirituais, eu me refiro a crenças plenas, bem claras, acerca de quem você é, de quem Deus é, do que você nasceu para fazer. Isso vai resultar em atitudes espirituais. Quando a gente fala de atitudes, você talvez pense que eu vou pregar sobre atitudes naturais, atitudes humanas. Não é isso. Quando o mundo fala de atitude, é sempre uma pressão para você fazer alguma coisa nova. Não é disso que eu quero pregar.
Quando eu me refiro a atitudes espirituais, eu me refiro a crenças tão profundas, a crenças tão permanentes, a crenças tão bem consolidadas dentro de nós, que vão nos levar a lugares mais altos. Eu tenho certeza que você está aqui olhando para mim, você que está aqui me ouvindo, há um desejo no seu coração de ser a melhor versão de você mesmo. Há um desejo no seu coração, quando você olha para cada área da sua vida, de ver o melhor de Deus. Todo cristão deseja viver o melhor de Deus. Quantas moças solteiras nós temos aqui? Levanta a mão. Você deseja casar com um homem mais ou menos? Você deseja ter um casamento mais ou menos? Quantos líderes de célula nós temos aqui? Levanta a mão, líderes de célula. Muitos líderes de célula. Eu sei que tem mais de 100 células aqui, né? Diga aleluia. Isso é poderoso. Mas você sabe, ninguém quer ser um líder na média. O que é a altitude de fato? É um grande desafio você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Mas o que Deus tem falado ao meu coração é que se Ele te criou, Ele não te criou para ser uma obra incompleta. Poucos são os velórios, os enterros que nós vamos como pastores, que eu posso dizer, eu tenho certeza que essa pessoa foi embora dessa terra cumprindo plenamente o propósito. É muito raro. É muito raro você ver alguém que partiu, que acabou a sua oportunidade e você ter a certeza. Eu fui há um ano e meio atrás, no velório do pastor Edson Queiroz, um pastor da Primeira Batista de Santo André, um cara violento, o cara tem um legado, o cara investiu, ele era chamado de pastor missões. A vida inteira a igreja dele investiu milhares e milhares de reais em várias nações. A igreja dele era a maior igreja de Santo André, continua sendo. A cidade inteira foi lá no velório do cara. Durou umas 4, 5, acho que umas 6, 7 horas, mais ou menos. Umas 6, 7 horas, pessoas pregando, honrando, várias bandas, louvor, vídeo, história, biografia, um monte de coisa. Cara, eu nunca tinha ido num velório assim. E sabe qual que é a certeza que eu saí? É que ele atingiu a altitude. Ele saiu um dia do nível 0, porque todo mundo começa do começo. E ele chegou ao nível máximo. Você sabe, há um desejo no coração de Deus. Deus não te fez só para te fazer, parece óbvio. Acredite em mim, Deus não te fez só para te fazer. Ele não te salvou só para te salvar. Ele não te curou só para te curar. Porque tudo que Deus faz tem uma intenção, um projeto muito mais profundo. Deus te fez para ser imagem e semelhança dEle. E no último dia na terra de Jesus ele disse, está consumado. A altitude de Jesus foi a cruz, aqui na terra. O projeto daquele período, eu quero te falar, existe uma altitude para você. E eu tenho certeza, você é filho de Deus, você é amado de Deus, tão amado quanto Jesus. Ele que começou a boa obra em sua vida, Ele vai completá-la até o dia de Cristo, e você vai ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Quem crê, diga amém. Então, esse ponto mais alto, essa elevação poderosa, é aquilo que Deus quer nos levar. E para explicar um pouco melhor sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, ou possa projetar para nós acompanharmos, um texto em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11. A Bíblia diz assim, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Então você pode acompanhar a minha leitura. Eu já li esse texto em várias versões, essa é a versão mais aplicável no que eu vou falar. Deus, com o seu poder divino, queria que você prestasse muita atenção nesses versículos. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês, a nós, participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. E aqui está uma ênfase que eu quero dar, versículo 5. Diante de tudo isso, só um parênteses, olha para cá, que tudo isso? Das grandes, preciosas promessas, de que Deus já fez tudo para nós sermos o que Ele nos fez para ser. Agora, olha o versículo 5, diante de tudo isso, esforcem-se
ao máximo para corresponder a essas promessas. O apóstolo Pedro, o versículo 2 que eu não li, ele fala, graça seja multiplicada. Ele termina falando da graça. Não é nada fora da graça corresponder às promessas de Deus. E é essa ênfase que eu quero dar. Olha só, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Como? Acrescentem a fé, a excelência moral. A excelência moral, acrescentem o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, devoção a Deus. A devoção a Deus, fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis vocês serão no conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem, diga assim, aqueles que não se desenvolvem. Olha só, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente, para mostrar que de fato, vocês estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas, e jamais tropeçarão. E olha como conclui isso. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Diga uau! Vou passar o microfone, não preciso pregar mais não, a Bíblia já pregou. Você sabe que ninguém precisa preparar a palavra está preparada. É o pregador que tem que ser preparado. E Deus me preparou hoje através de muitas coisas. A Bíblia, eu nunca preparo uma palavra, porque a palavra está pronta. Eu me preparo, porque eu não estou pronto. E a palavra está pronta, a palavra está completa. E a palavra diz isso para você nessa noite. Aqui diz que você pode entrar com honra ou sem honra na eternidade. A palavra que diz que, e ao apóstolo da graça, Pedro, embora Paulo a gente chama de apóstolo da graça, para mim o grande apóstolo da graça é Pedro, porque Paulo conheceu a graça, entendeu e explicou ela, mas Pedro desfrutou de uma graça, quando ele nega Jesus, quando ele reencontra com Jesus, e quando ele toca a vida dele daquela forma, ele é o cara que, é o único que diz o seguinte, é o único cara que chama Deus de toda graça, diga Deus de toda graça, é Pedro, e Pedro começa dizendo que você e eu temos promessas poderosas e preciosas. Quero que você me escute com ouvidos de ouvir nessa noite. Você tem preciosas promessas. O dia que você se converteu, talvez os primeiros meses, eu lembro da minha vida cristã, eu me converti, embora eu não conhecia Deus. Eu lembro que o pastor falou, abra a Bíblia em Gênesis. Quem é esse cara? Nêmesis. Achava que era do Resident Evil. Abre em Apocalipse. É aquele da X-Men? Eu ficava procurando o livro chamado André, porque quando era criança, vi que tal de personagem chamado André, eu chamo André. Cadê a primeira André aqui? Eu não sabia que Gênesis era no Velho Testamento, nem sabia que existia Velho Testamento quando me converti. Mas eu lembro, logo que eu me converti, algumas pessoas falaram que eu ia ser pastor. Alguns falaram que eu ia ganhar pessoas da minha família. Alguns falaram que eu ia fazer uma revolução nos jovens. Logo cedo Deus colocou no meu coração um sonho de ver milhares de jovens convertidos através da minha vida. Eu não tinha noção do que era isso, mas já eram poderosas, preciosas promessas. E eu sei o Pai que eu tenho, que é Deus. Eu sei o amor que me alcançou. Sei que não é porque eu sou bom, porque ninguém é bom. Então eu posso dizer que eu sei também, sobre cada um aqui. Se você tem capacidade de me ouvir nessa noite e está aqui, é porque você é alguém que é alvo de preciosas promessas. Agora veja algo interessante. Visto que temos essas poderosas promessas, os primeiros versículos nós vimos ali algo tão precioso escrito. Olha só, ele nos concede, versículo 3, tudo de que necessitamos. Diga assim, Deus, diga mais forte, Deus me concede tudo que eu necessito. Olha que loucura. Mesmo Deus faz tudo, mesmo que Ele já fez tudo, mesmo que Ele já prometeu, irmão, se Deus falar, já é digno de saber o que vai acontecer. Imagina se Ele promete.
Mas tem noção que é uma promessa de Deus? Nós não temos noção. A promessa de Deus está ligada à aliança de Deus. Deus é um Deus sério, é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, o caráter dele é perfeito. Se você tem uma promessa dele, não é uma fala simplesmente, ele vai cumprir, ele vai fazer. Mas o que é mais interessante é que na sua soberania, no seu modo de fazer, ele escolheu fazer com a sua cooperação, porque ele não precisava dela. Deus não precisa da sua cooperação, mas ele escolheu precisar da sua cooperação. Deus não precisaria para cumprir as promessas na sua vida de você, mas ele escolheu na sua soberania fazer assim. A maneira que Deus cumpre promessas é através da nossa cooperação, crendo, proclamando, se posicionando, atitudes espirituais. Deus escolheu assim. E todos os homens de Deus que você vê na Bíblia e na terra, você vai perceber um fator na vida deles. Eles compreenderam as grandes promessas, que Deus já concedeu tudo. Pode passar os versículos, passa para nós, pode passar mais uma. Mas diante das poderosas promessas, eles aprenderam na graça, na força de Deus, esforçarem-se ao máximo para corresponder às promessas. Como eu posso corresponder às promessas de Deus? Porque, embora eu exalte um Deus que promete, nós temos que ser francos. Há uma série de pessoas que não têm desfrutado do que Deus tem prometido. Eu não quero que você seja uma dessas pessoas. Eu não quero ser, pastor, uma dessas pessoas. Eu não quero ser apenas uma grande promessa. Eu não quero ser apenas alguém que tem uma linda teoria. O que eu estou pregando para você hoje é sobre um Deus que produz o querer e o realizar. Mas entre o dia que Ele colocou o desejo no seu coração, até a hora que Ele cumprir, Ele escolheu fazer, Ele que faz, não é você, mas fazer através de você. Feche seus olhos por alguns segundos. Tenta olhar para dentro de você, com seus olhos espirituais. Vou te falar quem você é, o que você vai olhar agora. Você está vendo agora, dentro de você, alguém que foi criado com tanto amor, com um propósito, com uma razão. Ele te fez, você que está aí, olhando para si mesmo. Essa pessoa que está olhando, que é você, é a imagem de Deus. É o canal que Deus escolheu para salvar a sua família, para trazer o céu na terra, para experimentar de coisas tão poderosas. Abra os olhos. Se você tem a ideia de que tudo que Deus faz é completo e perfeito, eu tenho algo a te dizer. Essa ideia está certa. Tudo que Ele faz é completo e é perfeito. Mas isso não significa que Ele não faz por meio de um processo. Como eu vou falar de atitudes espirituais, eu estou introduzindo, te dizendo, te assegurando, não é você que vai cumprir. Embora você se esforce ao máximo, Paulo explica isso. Não eu, a graça em mim, mas ainda é em mim. E eu posso te afirmar, você é o maior fator do cumprimento das promessas de Deus para você. Você é o maior fator. Você. É com você que Ele falou. É com você, é para você que Ele prometeu. É no seu coração que Ele colocou um desejo. É com você. É com você, cara. E para mim um dos maiores pecados é você diminuir para si mesmo, para sua mente, o que Deus te chamou para ser e fazer. É você se amoldar aos seus limites. É você se amoldar ao que os outros do seu lado vivem se comparando. É você se amoldar ao que a crise está dizendo, o que as circunstâncias estão dizendo. Porque quando Deus promete, o referencial do que vai acontecer não são as notícias. O referencial do que vai acontecer não é o que o irmão do lado vive. O referencial que Ele quer que você se apegue é a palavra prometida.
E não há nada que pode impedir o cumprimento, a criação, o brotar do propósito através de você. E a Bíblia diz que o coração deve ser guardado, porque o seu coração é a fonte. Fonte é onde começa. A fonte não precisa de outro início. A fonte não precisa de coisas externas. É inexplicável, da fonte brota água. E o seu coração é o começo. Então, se Deus prometeu ao seu coração, o rio flui daí. Os problemas estão dentro e as soluções estão dentro. O que eu quero dizer é que o Deus que prometeu já fez tudo, mas escolheu trazer à existência o que Ele já fez através da sua fé, do seu encargo. Porque Deus não está fazendo coisas, está criando filhos. Porque na empreitada de trazer o reino de Deus na terra, o alvo de Deus não são os resultados externos. O alvo de Deus são pessoas parecidas com Ele. Porque é isso que é a eternidade. Uma multidão de filhos e filhas como Cristo, compondo uma só igreja, uma só noiva perfeita, imaculada. Você é essa pessoa. Quantos podem dizer amém? Mas eu quero falar sobre 4 então atitudes espirituais, posicionamentos espirituais, dentro disso que eu estou te falando, que é a forma que eu compreendo, a melhor forma de cooperar com o meu chamado. É o que eu tento praticar, tento crer, é o que eu tenho aprendido nesses 12 anos de convertido. São 4 passos, 4 atitudes espirituais, 4 posicionamentos espirituais, 4 maneiras de enxergar e de agir, que mudam completamente a sua vida, quem está à sua volta e as circunstâncias que estão ao seu redor, que traz à existência aquilo que nós vimos no texto, que eu creio que nós, todos juntos, vamos entrar na glória com honra. O que é entrar com honra? Propósito cumprido. Oh, é tão poderoso isso. Deus, Ele faz infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Mas se você não pede, não pensa nada, multiplica 1 milhão por 0. Deus só faz mais do que você pede. Só que você pede o tanto que você se sente amado. O tanto que você pede, o tanto que você sabe que Ele te ama e pode fazer. Então, quanto que Ele faz? Multiplicando pelo que você pede. Você não pede, você não tem. O que você pensa? O que compõe a sua mente? É o que Deus vai multiplicar. Então, o poder da palavra de Deus é isso. É alargar o que você pode pensar, o que você pode pedir. Porque essa é a matéria-prima que Deus vai multiplicar. Vai trazer o reino de Deus na terra. Por isso, quando Deus vem trazendo uma revelação de graça, e essa foi a proposta que me colocaram aqui, é para ampliar o que Ele pode fazer e o que Ele pode usar. Você é a matéria que Deus usa para cumprir os propósitos dEle na terra. Você é muito amado por Deus, cara. Primeira coisa, valorizar o que você já é e o que você já tem. Eu repito, valorizar o que você já é e o que você já tem. A primeira atitude espiritual que te leva à altitude do seu chamado, que te leva ao ponto máximo do seu chamado, é uma valorização pessoal do que você já é, do que você já tem. E eu vou te explicar isso melhor. Nós temos uma tendência de sermos insatisfeitos conosco. Eu sou muito gordo, quero ser magro. Algo muito magro fala, quero engordar. Eu sou muito alto, queria ser um pouco mais baixo. Eu sou tão baixinho, queria ser mais alto. Eu queria ser mais... Já viu pessoas muito agitadas? Eu queria ser calmo igual aquele cara. O cara que é muito fleumático, calmo. Não, eu queria ser carismático como o outro. Nós temos uma tendência diabólica, maligna, de não estarmos felizes com como Deus nos fez. Quando você não valoriza e honra como Deus te fez, isso é incredulidade, isso é desonra para aquele que te criou, porque a Bíblia diz, como que o vaso pode dizer para o oleiro, por que você me fez assim? O que eu quero te dizer é que o que Deus vai usar para trazer o seu chamado e as promessas dEle em cada área da sua vida, Ele já te deu em quem você é, porque Ele te fez. Porque Deus nos dá em forma de sementes, cara. Deus nos dá como sementes. Talvez você olha e você fala, eu sou muito quieto. É uma semente de alguém que vai ser organizado, administrador, que tenha ligado ao seu propósito. Não estou falando de você se acomodar com pecados, ou com debilidades, ou com problemas. Eu estou falando de você valorizar a maneira que Deus te fez, e o que Ele já deu nas suas mãos hoje. Nós vivemos o mundo da comparação. Redes sociais. Comparação. Eu sempre estou vendo a grama do outro. Eu sempre estou vendo o que o outro é. Comparação é maligno demais, cara.
nós temos a tendência de desvalorizar. Eu estou falando algo muito sério para você nessa noite. Eu não sei se você vai conseguir entender o que está no meu coração aqui agora, nesse momento. Porque eu vejo isso constantemente. É automático a insatisfação crônica que muitos têm consigo. Às vezes, a maior parte das suas orações é para Deus mudar você para ser igual a alguém. E Deus não te chamou para ser aquilo. É perda de tempo. Porque eu tenho certeza que é espiritual e é demoníaco. Por quê? Se o diabo conseguir concentrar você em tentar se mudar em coisas que Deus te fez para ser assim, ele vai paralisar o tempo no deserto na sua vida. E eu vou te dar um exemplo, Davi. Diga, Davi. Qual que é a história incrível que Davi vive? Davi é algo muito interessante de falar sobre isso. Por quê? Porque você sabe da história, eu vou resumir. Davi era o mais desprezado na sua casa. Deus queria levantá-lo rei. Um dia Samuel, o profeta, vai na sua casa. Esse Davi, depois que ninguém acreditava nele, Deus acha ele através de Samuel. Ele é ungido. Davi é o que, irmãos? Obrigado, só para ver se está prestando atenção. Ele é ungido. O óleo é derramado. Ungido é o quê? Diga rei. Diga rei. Ele é ungido a rei. Mas ele já era rei? Ele já vivia no palácio? Não. Mas ele foi ungido rei ali. Então ele recebeu o quê? Ungido é o quê? A unção. O que é a unção? É a capacitação sobrenatural. É o favor de Deus para fazer aquilo que Deus mesmo quer que você faça. Aquilo que Ele escolheu você para fazer. Quando que Deus definiu que você é para ser? Quando Ele te falou. Eu estou esperando o dia que Deus vai me ungir. Cara, Deus criou tudo pela palavra. Quando Ele te falou o que você vai ser, Ele já definiu, já está a unção sobre a sua vida. Quando Deus fala, existe um óleo derramado naquilo que Ele fala. Uma coisa é dentro de você, a unção já recebeu. Eu recebi uma palavra, pastor, que um dia eu vou ser um grande avivalista. Se Deus já falou, o que Deus fala você já é. É só uma questão de tempo. Mas o difícil não é você se tornar, é você acreditar que já é. Davi tinha uma certeza. Aí o que acontece? Vem Golias. Vem um gigante, diga gigante. Gigantes são uma grande oportunidade de mostrar o que está dentro de nós. Os gigantes da sua vida estão mostrando o tempo todo o quanto você crê, qual é a sua consistência. São os gigantes que se você enfrenta, que vão mostrar o nível da sua fé e da sua identidade de quem você é, e vão definir a sua altitude. Porque diante de todo gigante, você tem que tomar uma atitude, seja fugir, fingir que não está vendo, ou enfrentar. Então, diante de um gigante, você vai expressar uma atitude, que pode te jogar lá embaixo, ou te colocar no ponto mais alto. E sabe o que aconteceu? Davi falou, olha que história interessante. O pai falou, filho, vai lá levar comida para os seus irmãos. Em outras palavras, o mundo não reconhecia a unção sobre Davi, mas não era só o mundo, o pai dele não. Vem comigo nessa história, vamos pensar junto. Pensa no seu pai, ou na pessoa que você mais ama. Pensa agora por um instante na pessoa que você mais se importa com a opinião sobre você. Pensa aí, pensou? Quem é a pessoa, fala para você mesmo, que você mais importa o que ela pensa sobre você. Não vale Deus agora, tá? Por favor. Pai, Deus coloca um pai na vida de alguém para produzir segurança, dignidade, propósito. Todo homem, sobretudo o homem, mulher também, tem um anseio louco da aprovação do pai. O pai viu ele sendo ungido, o pai sabia que ele era rei, mas falou, vai levar comida. Mas o que acontece? Dentro de Davi havia o quê? A unção, o encargo. Davi era alguém que estava correspondendo à promessa de Deus. Enquanto ninguém esperava que ele enfrentasse o gigante, ele já sabia, eu vou enfrentar. Quando ele está lá, ele vê, aquilo mexe com ele, ele diz, esse cara está afrontando meu Deus, esse cara não está me afrontando, ele aprendeu a valorizar Deus, e o que Deus fazia. E o que é interessante, o que acontece ali? Davi vai à guerra, e diz que vai enfrentar, ele assume o desafio, e o que tentam fazer com ele? Tentam colocar sobre ele, já que ele quer enfrentar, a armadura e a espada de Saul. Correto? Estão comigo? Quantos estão comigo? Diga amém. Davi chega para enfrentar.
O que as pessoas querem colocar nele? Aquilo que Deus não fez ele ser ainda. E aquilo que Deus não deu para ele. Se Davi decide enfrentar Golias com a roupa e a arma de Saul, eu não estaria falando de Davi hoje. Você não conheceria Davi. Ele morreria. O certo de um rei é vestir a roupa de rei e usar a espada de rei. Davi estava assumindo o BO do rei, que é enfrentar o gigante. Mas ele sabia quem ele era. Ele não valorizou o que os outros eram. Ele valorizou em primeira análise o que Deus tinha feito nele ser. Ele não aceitou e falou: isso não combina comigo, isso não é para mim. A maneira que ele enfrentou Golias foi a maneira que Deus ensinou ele a proteger as ovelhas dele. Talvez você pense: o que é proteger a ovelha? O que é de relevante fazer o que eu faço? Eu quero te falar, as pessoas que você cuida, as pessoas que você ganha para Jesus, a obra que está nas suas mãos hoje, é o que Deus te deu e é o que você é, e isso é suficiente para derrubar qualquer gigante que entre na sua frente, porque Deus já fez. Davi tinha uma consciência que Deus já tinha feito, não queria fazer ainda. Porque Davi sabia que não precisava da roupa de Saul, porque ele sabia que Deus já tinha feito de como ele era. Ele, embora os outros desprezavam como ele vestia e o que ele usava, ele sabia quem ele era. Ele tinha bala na agulha, porque ele sabia quem tinha chamado ele. Ele enfrentou Golias com a arma que ele tinha e com quem ele era. Eu quero te falar, você nasceu para ser o vencedor que Deus já falou. E sabe, valorize o que você já é. Valorize o que você já tem, o que você tem nas mãos hoje. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Quando você hoje aprende a honrar a Deus com a sua vida, e nada honra mais a Deus do que a gratidão de coração, e que a identidade: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom sempre. Cara, Davi sabia quem ele era. Davi sabia o que ele tinha. E ele sabia que se Deus falou, Deus já fez. A vida de Davi foi decidida quando ele decidiu confiar no que Deus já tinha feito e já tinha dado para ele. Quando você olhar para a promessa de Deus, saiba, Ele nunca te promete algo que já não tenha feito. As sementes já estão no seu bolso. Já estão no seu bolso. Já está aí. O casamento que te prometeu. A multiplicação que Ele te falou. Mas eu queria que você hoje se concentrasse no ponto ápice do seu chamado. No ponto alto. Qual é o seu maior sonho? Davi já era um rei dentro dele. Ele não precisou. Eu fico vendo às vezes, cara, se eu fosse me comparar, eu estava ferrado na Dínamos. Quando o pastor Deno Lara Pai passou para pregar, ele fala quase a Bíblia inteira em 3 versões. Aí esse dia eu estava ouvindo ele na primeira fileira. Aí agora, se eu estou só da revista e corrigida, versão 1997 e 1995. Aí eu tirei o anel do pastor e falei: eu desisto. Aí sobe a pastora Solange, profecia, pregação, rasga as pessoas no meio pregando, mover, quando ela faz acontecer a coisa, milagre, profecia, fala até o RG das pessoas, aí dá vontade de ir embora também de novo. Aí vem o Deno Júnior, inteligência, sabedoria, estratégia, cirúrgico, não sei se ele pregou aqui já, mover de Deus, misturou um pouco dos dois. Aí quando vai meus discípulos, o Evandro, o Aidan, os moleques, o que eu estou fazendo nessa igreja? Eu sou o pior pregador aqui. Eu poderia pensar isso, já pensei algumas vezes. Cara, saber que o Rodrigo Augusto pregou quinta e o pastor pregou ontem. O que eu estou fazendo aqui? Mas você sabe, isso é a pior coisa para se pensar. Isso não é humildade. Isso é arrogância. Isso é mediocridade. Ninguém que tem esse pensamento vai atingir a altitude. Eu posso honrar, glória a Deus, cada um é de um jeito, mas eu também sou de um jeito que eles não são. Tem algo em mim que eles não têm, porque Deus me ama, me criou, e se Ele colocou o microfone na minha mão e me levantou, é eu que Ele vai usar como Ele quiser, vai fazer grandes coisas, porque eu sou muito amado. Os meus gigantes derrubo eu.
Valorize quem você é. Valorize o que Deus já te fez. Você é único, você é incrível. Se você não honrar o que você é, quem vai honrar? Se você não amar como Deus te fez, você não ama Deus. Eu amo como Deus me fez. Se apaixone por você, porque só você e Deus te conhecem como vocês se conhecem. E você sabe que você não poderia estar aqui hoje se não fosse a graça dele. Valorizar quem você é saber que você nunca mereceu nada, mas a graça dele flui. Se tem alguma coisa de bom em você, quem se conhece, teve a luz de Deus, sabe, é um pouco de Deus que está saindo. Então ame, porque as suas qualidades, foi Deus que colocou. Tem qualidade aí, tem virtude aí, tem coisa boa aí. Por que eu sei disso? Porque eu sei quem te criou. Eu não preciso saber quem você é para saber que você é o cara. Eu só preciso conhecer quem te criou. Deus não cria porcaria. Deus te criou para ser a imagem e semelhança dele. Cada pessoa que Deus me deu lá na minha igreja é um potencial, é uma pedra preciosa. O desafio é eu como pastor, sou eu enxergar e valorizar. Porque quando você se valoriza, você vai conseguir valorizar os outros. Sabe quem vive cortando potencial? Sabe quem vive matando os Davi? É Saul. Saul nem confiava na armadura dele, na espada dele, nem nele. Por isso que ele queria matar Davi. Porque ele não se amava. Porque ele não sabia quem ele era. Tanto é que ele falou, enfrenta aí Davi. Mas enfrenta com a minha arma. Enfrenta com a minha armadura. Para eu ter um pouco de glória. Quando você sabe e valoriza quem você é, você vai conseguir valorizar o que os outros são também. Segunda coisa, coragem para ver o que outras pessoas não estão vendo. Isso é tenso, isso é profundo. Nós temos às vezes timidez e medo de falar algo que ninguém está falando, de querer construir algo que ninguém construiu. O diabo vai falar, você é pretensioso, você quer ser o inovador, você quer ser o bonitão da vinha, você quer ser o bonitão do QG, o pastor Sérgio está lá há vários anos, você quer inventar moda? Eu quero te falar, Deus sempre vai te mostrar algo que ninguém está vendo. Deus sempre vai te levar a ver algo que ninguém ainda viu, porque o mundo é grande demais, tem gente demais para ser salvo, tem todo tipo de gente, todo tipo de bairro, todo tipo de cidade, todo tipo de rede social, todo tipo de obra, tem coisas demais para acontecer, mas o que Deus espera é que cada filho dele tenha coragem para ver o que Deus mostrou só para ele. Existe algo nessa terra que Deus só mostrou para você. Eu quero te falar, você não pode mudar o mundo inteiro sozinho, mas tem algo no mundo que só você pode mudar. É o que ele te mostrou, mas tem que ter coragem. Coragem para ver, para falar e para ir para cima no que Deus mostrou para você. O que Deus te mostrou? Ninguém que foi além a altitude foi mais do mesmo. Você não é mais do mesmo. Você é único. O que Deus te mostrou? Nós temos que aprender a enxergar melhor o que Deus tem nos mostrado. Se eu tirar o óculos, eu não vejo a cara de ninguém. Tem alguns graus aqui. Eu consigo ver que tem muitas pessoas. Eu consigo ver que tem muita gente. Mas se eu coloco o óculos, eu consigo ver o rosto de cada um. Tem muita gente vendo o que Deus te mostrou de maneira míope, de maneira incompleta, de maneira embaçada. O que nós lemos no texto? Quem não se desenvolve é praticamente cego. Quem leu isso comigo aqui hoje? Por que cego? Quando você não se desenvolve, seu olhar não muda, sua visão não muda. O tanto que você se desenvolve é o tanto que você se enxerga e consegue enxergar o que Deus te mostrou. Como se desenvolver? Crendo, sabendo quem você é. A Bíblia explica, conhecendo a Jesus. Cara, conhecer a Deus é maravilhoso. Conhecer a graça pessoalmente é maravilhoso. Conhecer o que Deus pode fazer é maravilhoso. Você tem coragem para ver o que ninguém está vendo? Nós podemos, assim como falamos de Davi no primeiro tópico, podemos falar de Elias no segundo. Na época de Elias, o céu se fechou, não teve chuva durante 3 anos. Ele disse que isso aconteceria. Mas Deus disse que isso só voltaria quando ele desse a ordem. Olha que coisa intrigante, Deus fala com o cara. Quando você falar, vai acontecer. Ele carrega uma responsabilidade, ele carrega uma loucura, ele carrega uma visão, ele carrega um sonho, ele carrega algo esquisito. Mas o que acontece? O tempo foi passando e a chuva não vinha. Muitas vezes tem coisas que Deus te falou, que você falou que ia acontecer e ainda não aconteceram. Tem muitas na minha vida.
tem na sua também, às vezes diante da sua esposa, diante de discípulos, diante dos seus filhos. O tempo é poderoso, é um processo de Deus, amém, irmãos? Mas Elias está nesse ambiente, Elias viu que ninguém tinha visto, e o rei falou: chama aquele maluco para fazer a chuva voltar, já que é ele que vai fazer. Quando chama ele, lá no Monte Carmelo, você sabe, tem os profetas, o fogo desce. O que Deus tinha falado com Elias? Deixa eu resumir aqui. Elias, quando o povo se arrepender e crer, a chuva vai e voa, a chuva vai e voa, o povo arrepende, o povo crê e a chuva não vem. O que dá? Já aconteceu com você? Eu fiz tudo que Deus falou para fazer, fiz o encontro, fiz a célula, fiz o evento, fiz as contas, dei o dízimo, esperei no Senhor, me guardei, mas ninguém casa comigo. Às vezes você seguiu todas as instruções que Deus te deu, você viu o sinal que Deus falou que faria antes de acontecer, mas você não vê acontecer. Já aconteceu com você? Alguém aqui? Comigo já. Elias, o fogo vem, o povo arrepende, o povo crê. Imagina internamente: cadê a chuva? O rei só me chamou para fazer chover, o povo precisa. E Deus, o Senhor falou, quando o povo arrependesse e cresce. O que a gente pode começar a pensar? Esse povo não arrependeu direito, é culpa do povo. Esse povo não creu direito, é culpa do povo. Nós vamos querer achar uma desculpa nos outros para aquilo que ainda não aconteceu, ou nas circunstâncias, ou no governo, ou na crise. É muito fácil botar a culpa na crise para não prosperar. Estava conversando com o pastor Ricardo agora há pouco. Uma das coisas que eu mais admiro no pastor Ricardo é essa capacidade de andar pelo que ele crê e não pelo que ele vê. Sempre, quando todo mundo está dando errado, ele está fazendo algo que está dando certo. Por quê? Porque não aceitou, não sentou na desculpa, não sentou na circunstância. Elias não botou a culpa no povo, Elias foi orar. Diga, oração. É no ambiente de oração que eu vou ver com melhor clareza o que Deus já me falou lá atrás. Quando algo que Deus te falou e você via claramente há 2 anos atrás, você vem embaraçado hoje, está faltando orar por aquilo, está faltando voltar para quem te falou. Me fala melhor, Deus, me fala melhor. O Senhor não falou errado, o povo arrependeu sim, o povo creu sim, por que ainda não veio? Oh Deus, me mostra direito, o que falta? Porque eu sei que vai chover. Às vezes estamos fazendo tudo certo, mas cadê o sobrenatural? Cadê a chuva? O que está faltando? Por que eu não causo uma resposta no céu? Normalmente está faltando algo, está faltando uma postura de fé, está faltando uma perseverança. Deixa eu te falar, Elias insiste em algo que não deu resultado, porque ele consegue ver o que os outros não estão vendo. Você consegue insistir em coisas que ainda não deram resultado, mesmo quando todo mundo manda você parar, porque você sabe quem te falou? Isso não é obstinação, isso é fé. Porque tem coisas que ainda não deu certo, mas você tem certeza que Deus falou. Não se venda para qualquer profeciazinha. Julgue as profecias. Não se venda por outros, substitui sonhos. Existe algo, e queima no meu coração aqui, pessoas que estão queimando agora por isso também, que Deus te falou, você insiste, ainda não aconteceu, estão mandando você parar, mas continua. Mas só vai continuar a insistir em algo que não dá resultado, que todo mundo te manda parar, se você viu que ninguém viu. Por que as pessoas te mandam parar? Porque elas não viram o que você viu. Elas estão certas em dizer que você está errado, mas você está errado se ouvir elas, porque você tem que ter certeza do que Deus te falou. O que Deus te falou? Quem tem, mano, eu não conheço um cara de sucesso, que fluiu, que eu admiro, que não insistiu em algum momento em algo que não estava dando resultado, porque ele não estava fazendo por causa do resultado, estava fazendo por causa da palavra de Deus. O resultado é uma consequência. Se eu paro por resultado, ou pela falta do resultado, ou só faço algo por ter o resultado, eu sou superficial. O lugar do resultado é como consequência, não como propósito, não como fim em si mesmo.
Ah, eu dou dízimo, oferta e não prospero. Você não devia ter dado para prosperar. Nunca dê sem a esperança de prosperar. Tem a esperança de prosperar, mas nunca dê só para prosperar. É muito mais profundo. Ser livre de mamon, ser livre da ganância, honrar a Deus, Ele é digno, ofertar com alegria. Isso é o propósito da oferta. Prosperar é uma consequência. Você continua em algo que não dá resultado porque você ouviu? Ou você para diante do primeiro problema? Ó, está comigo? Olha para cá. Quando você perceber que parece que chegou no fim, que não deu certo, não é hora de recalcular a rota, é hora de aprofundar as bases. A gente é especialista em recalcular a rota, e por outro caminho, por um atalho, e a gente esquece às vezes de aprofundar. O fato de algo ter dado certo, Elias orou, e mandava o servo dele ver, vê lá se tem chuva. Não tem. Vê lá, não tem. Na 7ª vez, tinha uma nuvem. Mas Elias viu aquela nuvem antes da primeira oração. Por que ele mandou o servo ir ver até aparecer? Porque ele já tinha visto. Tenha coragem para ver o que os outros não conseguem ver. Elias teve, e a chuva veio. Diga aleluia. Ela sempre vem. A chuva sempre vem, porque a chuva depende de Deus. A questão é, você vai ser aquele que zombou de quem acreditou? Ou vai ser aquele que viu, antes de todos verem? Jesus disse, ok Tomé, você está vendo, mas mais feliz, bem-aventurado, é quem não viu e creu. Todo mundo vê quando vem, mas feliz é o que viu antes de vir. Terceiro, se atreva a fazer loucuras. Diga, fazer loucuras. Cara, altitude, o pódio, o ponto máximo, não é para gente normal. Não é para gente medíocre. O que é ser medíocre? É estar na média. É fazer uma cotação e ter uma média. A média é o que a maioria faz. Deus não te chamou para fazer o que a maioria faz. Altitude, ponto máximo, é para quem sabe que é filho de Deus. É para quem sabe que é herdeiro do mundo, herdeiro de Deus. É para quem sabe que é filho de Abraão. Tem promessa sobre a sua vida, filho. Cara, o que é fazer loucuras? Quando Deus chama Moisés, e Deus quebranta Moisés, trata Moisés, fala com Moisés, o desafio para Moisés era muito grande. A ocasião que Deus chama ele, tem uma experiência com a sarça, com o sobrenatural. Ele era pobre, esquecido, frustrado porque tinha cometido assassinato, arrebentado internamente, sofrido, e o desafio era destronar o poderoso faraó. A luta era braba, era contra uma maior potência. Um cara no deserto, um cara escondido, frustrado. O desafio do cara é muito grande, para Deus colocar ele onde Deus queria colocar. Além de ele saber valorizar quem ele era, o que ele já tinha, e ele fez isso. Além de conseguir enxergar, por isso ele perseverou. O que os outros não conseguiam ver, ele sabia que Deus ia tirar o povo, ele fez loucuras. Uma das loucuras que ele fez, quando o cajado dele vira como uma cobra, o que Deus manda fazer? Pega pelo rabo. Cobra se pega pelo rabo, gente? Quem já matou cobra aqui? Levanta a mão. Quem já matou cobra? Ninguém matou cobra aqui? Ah, Belém do Pará, se os caras não mataram cobra, tá errado, velho. Em São Paulo ninguém matou cobra, só barata. Mas aqui pode só matar cobra. O último lugar que você pega numa cobra é no rabo. Sabe o que é fazer loucura? É pegar a cobra pelo rabo. Qual foi a última vez que você pegou a cobra pelo rabo? Pela sua célula? Pela sua vida financeira? Pelo seu ministério? Cara, eu já fiz umas ofertas, peguei a cobra pelo rabo, sem dinheiro. Deus falou, faz essa oferta. Mas como? Deus vai te levar a fazer coisas ilógicas, insanas. Não estou falando para ser um louco a vida inteira, o tempo todo. Mas existem alguns momentos cruciais, que o que você vai fazer, ninguém vai te aconselhar a fazer aquilo, a não ser as pessoas espirituais também.
Às vezes, a sua mente vai tentar travar você. A sua cabeça vai bugar, vai travar. Por quê? São coisas loucas, cara. São coisas doidas. Interessante que quando Deus chama alguém, como Moisés, com uma obra tão grande, uma altitude tão alta, Deus não tem constrangimento de mandar ele ser atrevido, ousado, corajoso. Se você olhar a lista dos heróis da fé, eram coisas absurdas, desafios imensos de fé. Quero te falar uma coisa. Você é viciado em planilha, em naturalidade? Você só consegue dar um passo quando está tudo certo, tudo definido? É bom ser planejado, é bom ser organizado. Esse é um recipiente seguro, mas a altitude vai exigir um pouco mais do que isso. Uma pitadinha de aventura com o Espírito Santo para andar sobre as águas. Uma pitadinha de loucura para honrar o Deus que te promete coisas grandes. Pega a cobra pelo rabo. Pegue a cobra pelo rabo nesses dias. Desengavete projetos que você tinha. Proclama alvos que você tem medo de falar, que é muito grande. Sente o Espírito. Faça isso com a paz de Deus, não na loucura humana. Cara, a loucura humana é muito pequena perto da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Só que a gente é viciado na sabedoria dos homens. Meu amigo, sabedoria de homem não é o que você ouve, não. Vai ouvir os coaching, vai ouvir outra coisa. Aqui é o lugar de ouvir fé. Fé é certeza do que eu não vejo. Começou a loucura já. Que maconha que é essa? A convicção de fatos que se esperam. Eu amo aprender com homens de fé. Cara, eu não conheço uma história de favor de Deus sem boas pitadas de ousadia e loucura. Eu tenho as minhas. Não tem tempo de contar. Tenho muitas. Mas eu vou ter muitas ainda. Vou te falar, quem não se atreve a fazer loucuras, nunca vai ter o privilégio de dar alguns testemunhos. Quem não se atreve a romper limites, nunca vai ter o privilégio de desfrutar de algumas altitudes. Você tem parado no meio do caminho? É porque o 1 mais 1 só te leva até o meio do caminho. O plano, a planilha, o relatório te leva até o meio do caminho. A naturalidade te leva até a fronteira com Canaã. Mas na fronteira com Canaã, 10 fica, 2 vai. Diante dos gigantes, diante da promessa, só avança quem é louco. Esses caras são grandes, mas vão comer eles que nem pão. Josué e Caleb. Porque neles havia outro espírito. A fronteira com a promessa separa os naturais dos sobrenaturais. É muito fácil chegar na fronteira, porque Deus te conduz com sombra e coluna de fogo. Mas na fronteira, Ele espera que você valorize aquilo que Ele fez até aqui. E saiba, o Deus que fez ontem é o mesmo hoje e sempre vai fazer amanhã. Está compreendendo? Quantos estão comigo? Quantos querem altitudes espirituais? Acabou. Tenho mais um ponto, eu vou falar ele rapidamente, para terminar. Aprofunde as palavras proféticas que você recebeu. O que você vai fazer com todas as palavras que Deus já te deu? O texto que nós lemos no início diz que tudo que Deus vai fazer veio em forma de preciosas promessas. Quantas promessas você não tem já? Quantas profecias? Quantas convicções e impressões? O que nós fazemos com elas? É interessante que quando Jesus
envia os discípulos para pregar, 2 em 2, aquela coisa toda. Eles fazem muitas coisas, demônios saem, pessoas são curadas, amém, irmãos? Mas tem um demoniado lá que não sai. Eles voltam, Jesus, tem um que não sai, não funciona. Você não tinha dito. Aí, olha o que Jesus disse. Ah, é? Não funciona? Essa só sai com G. Mas Jesus tinha falado do jejum antes? Não. O caminhar normal vai te levar a fazer coisas que estão ali normal, mas vai ter alguns desafios. Ué, isso Deus não me avisou. Deus mostra o final e o próximo passo só. Mas o ápice do processo, Deus mostra na hora. Jesus disse, existe um nível, você precisa jejuar. Em outras palavras, eu te fiz um libertador, eu te dei unção para expulsar demônios, mas tem um tipo de demônio, uma potestade, dando só um exemplo aqui, Jesus disse, que só vai sair se você aprofundar as promessas, ou seja, desenvolva as sementes que Deus te deu. O que eu faço quando eu recebo uma palavra profética? Sento e espero? Não, você tem que jejuar e orar em cima dela, para você, irmãos, palavras liberadas são sementes plantadas, palavras repetidas são sementes regadas. Você planta muita semente, mas você tem regado as sementes que você plantou com a sua boca? Mas Jesus, você falou para expulsar demônio, esse não saiu, agora você manda jejuar. Por que você não avisou antes? Por que você não perguntou antes? Jesus não contou tudo logo de cara. Jesus disse, jejua. Olha para mim, quem aqui tem palavras da parte de Deus na sua vida? Levanta a mão bem alta, eu quero saber. Fica com ela levantada. Há palavras, promessas sobre a sua vida. Levanta a mão bem alto. Quero ver você. Vocês têm também? Todo mundo tem? Olha que interessante. Agora pode abaixar. O que você fez quando recebeu elas? Tem gente que nem escreveu. Tem gente que nem guardou no coração. Valorize escrevendo, orando em cima, jejuando e ampliando a sua compreensão. Desenvolve. Acrescenta a fé no que Deus falou, a virtude, a excelência, a disciplina. Quando Deus falar que você vai se tornar, o instrumento que Ele quer usar é você mesmo. Então vai jejuar e orar. Você é o instrumento de Deus. Vai se afinar, vai se afiar, vai se desenvolver. Então, valorizar o que você já é, o que você já tem, e não ficar se comparando. Ter coragem para enxergar até o final o que os outros não enxergam, amém? Isso é muito importante. Ter a ousadia de fazer loucuras e aprofundar as palavras que você recebeu, jejuando e orando. É a forma com que eu posso atingir altitudes espirituais, que são nada mais, nada menos que o cumprimento de promessas que Deus fez, se cumprindo através da pessoa que Ele prometeu, que é você. Feche seus olhos onde você está agora. Essa noite ainda tem muita coisa reservada para você. E eu tenho a consciência de que essa é a primeira palavra, e que ela te prepara para o que Deus vai fazer, ainda nessa noite. E a minha intenção aqui, iniciando essa noite, é ser uma voz que te leva a acreditar que Deus vai fazer, mas que te leva a perceber que é você que Ele quer usar, e que você possa ter a certeza e a responsabilidade que, se Ele prometeu, Ele te dá a força, a compreensão, os recursos, as pessoas. Pai, eu profetizo sobre cada um que está aqui nessa noite. Pai, diante do ambiente espiritual, e eu percebo ele tão aberto. Pai, diante de um ambiente de revelação, e eu percebo tão latente. Eu quero profetizar, eu quero semear em cada pessoa que está agora rendida, voltada, aberta. Eu quero liberar, Senhor, a confirmação do que o Senhor já falou. Essa não é uma noite de ouvir coisas novas, nesse primeiro momento. Essa é uma noite de aprofundar o que já foi falado. Deus já falou tantas coisas, e Deus me mostra agora, tem pessoas que têm ouvido repetidamente a mesma coisa. Você não devia estar feliz, não. Se Deus tem que falar de novo, e de novo, de novo, é porque você não aprofundou o que Ele falou ontem.
mas como Ele te ama e não desiste, Ele vai continuar falando. Mas quando Deus disse haja luz, a luz deu um jeito de existir. Quando Deus disse haja firmamento, Ele deu um jeito de existir. E quando Deus te disse seja herdeiro, próspero, santo, frutífero, dá um jeito de ser. A maneira que Deus vai fazer é como diz o Salmo 23, que eu vou pregar amanhã. Ele te guia mansamente nas águas tranquilas. Deus vai agora, nesse momento, eu sinto da parte do Espírito, balançar águas dentro de você, mansamente, que é o rio do Espírito dele. Águas tranquilas nos falam de paz. Aquilo que deve ser a confirmação do que Deus te prometeu, é uma paz tão grande. Acredite, Moisés tinha uma paz, que o povo iria sair do Egito, mesmo que humanamente era impossível, porque ele aprendeu a acreditar na palavra que sai da boca de Deus. Abra os seus olhos por um instante. Fique de pé onde você está, por favor. Quando eu me casei, Deus fez um casamento maravilhoso. O pastor Ricardo fez uma parte do meu casamento, a parte das alianças, estava lá. Foi um dia tão marcante para mim, para minha esposa. Foi tão poderoso. E eu lembro que, logo depois que eu me casei, eu tinha um bom emprego, um bom salário, a empresa faliu. E eu tinha uns 20 mil de dívidas nos próximos 3 meses, do custo de vida, mais algum. Eu coloquei 3 meses só para pagar algumas coisas do casamento. Diga 20 mil. Tinha acabado de casar. A empresa não pagou novembro, não pagou dezembro, não pagou as férias, nem o 13º. De novembro até janeiro eu tinha uns 30 mil para receber. Não recebi R$1. Eu acabo de casar, um ambiente poderoso, promessas poderosas da parte de Deus. Minha esposa sempre muito segura, um lar muito estruturado, nunca teve dificuldade financeira. E aí tinha uma série de contas para pagar. E eu não tinha dinheiro. Ela fez 3 perguntas para mim, eu lembro até hoje. Eram 3 contas diferentes. Amor, essa aqui que vence. Amor, essa outra aqui. E essa aqui, amorzinho, como vai ser? Ela tinha quando você acaba de casar, o nível de confiança, está tudo lá em cima, né? Você está feliz, apaixonado, tá amoroso. E você tem uma oportunidade. Se você começar a dar machadada, fala no compra, desonra a esposa, vai começar a diminuir. Então estava tudo maravilhoso, ela estava muito convicta. Só que as 3 perguntas que ela falou, de 3 contas que eu tinha que pagar, eu não sabia o que tinha que falar para ela. Não tinha como falar, não tinha como pagar, não tinha mais nada. Fui atrás do advogado, coloquei a empresa na justiça. Estava acabado de ficar desempregado, então, que a empresa faliu. Aí eu lembro que, amorzinho, eu vou fazer algumas ligações e já te falo, para a gente poder se planejar. Tá bom, amor, foi dormir, deitei com ela, né? Dormiu, quando ela dormiu, eu não consegui dormir, fui para a sala. Falei, Deus, no dia do meu casamento, no processo, o Senhor prometeu tantas coisas. Eu vivi tantas coisas até aqui, prosperei na juventude, vivi tanto, eu acabei de casar. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai fazer, mas eu não sei o que falar para a esposa que o Senhor me deu. Então me fala, essa conta, como eu vou pagar? Aí Deus falou para mim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Falei, que mais, Deus? Só isso. E ele me encheu de convicção. No outro dia minha esposa acordou, e aí, amorzinho, ligou lá? Liguei, e aí, o que o advogado falou? Como é que vai ser? Vai entrar o dinheiro? Amor, o advogado falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essas contas vão ser pagas tal e tal dia, porque Deus está dando uma oportunidade para nós, no primeiro mês de casado, de já começar certo o casamento, não confiando no salário, confiando nele. Se eu tinha certeza, amor, que a gente tem um chamado muito grande, com tudo que Deus fez até o casamento, prosperidade financeira, ela amplia, porque eu vejo Deus cuidando da gente, nos dando a oportunidade, já que eu consegui na graça construir uma vida financeira legal até casar, Deus está me dando a oportunidade de uma instabilidade, para colocar logo no primeiro mês de casamento, a nossa fonte de intervenção, que não é o cartão de crédito, que já tinha estourado, que não é o limite bancário, que não é as pessoas emprestando. Eu quero te falar, em 2 meses,
eu ganhei esses 30 mil de maneira sobrenatural. O dinheiro daquela empresa até hoje não entrou, não foi daquela empresa. Deus usou outras fontes, abriu outras portas. Mas uma coisa minha esposa pode dizer, eu também: nunca faltou nada lá em casa, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que eu estou te falando nessa noite? Foi Deus que te falou? Você não vive de relatórios, você não vive de notícias, você não vive de circunstâncias, você não vive de comparações, você vive de toda palavra que saiu da boca de Deus. E se Ele falou, Ele já cumpriu e te deu em forma de semente, e você vai entrar com honra diante da eternidade. Levante suas mãos mais alto que você puder. Espírito de Deus, essa é uma noite, de altitudes mais profundas, de altitudes mais altas, de lugares que nós não fomos ainda, com base em palavras que o Senhor já nos falou. Por isso, Pai, nos eleva, nos exalta hoje no Senhor, porque estamos assentados nas regiões celestiais, acima de potestades, acima de principados. Traz revelação que somos alvos do seu favor, da sua graça, e que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam e andam segundo o seu propósito, e que em todas as coisas, nem somos o primeiro, somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Aplauda bem forte a Ele, Deus te abençoe. De pé ainda, a gente vai para o momento, tem tudo a ver com essa palavra do André, essa última até. Vamos ofertar e dizimar. Vamos chamar os servos, segura